Olá, galerinha, quem vos fala é a professora Ângela. Esta aula é destinada para a turma do 7º ano A e o conteúdo é briófitas, que está na apostila na página 54, ok? Bom, o que vocês precisam saber sobre as briófitas? É o grupo mais simples de planta, tá? Então, das plantas todas, este é o grupo mais simples, por quê? Primeira coisa, elas são avasculares. E o que isso significa? Elas não possuem vasos condutores de seiva, tá? Então, o que acontece? O transporte de seiva, o transporte de nutrientes acontece de uma célula para outra. Então, uma célula absorve, usa o que precisa, passa para a próxima, usa o que precisa, passa para a próxima e assim por diante. Como elas são avasculares e o transporte da seiva acontece dessa forma tão rudimentar, são plantas que acabam não crescendo muito, tá? Então, são plantas de pequeno porte. Elas acabam crescendo aproximadamente 5 centímetros na fase de reprodução, quando elas estão produzindo novos descendentes, ok? Outra coisa importante que vocês precisam saber que, como não são vasculares, né, são plantas avasculares, esse A vem de negação, elas acabam não formando tecidos verdadeiros, tá? Então, elas não vão ter folha, não vão ter caule, não vão ter raiz e nenhum outro órgão. Elas vão ter estruturas rudimentares que exercem função semelhante a que esses órgãos exerceriam, tá? Então, elas não formam tecidos verdadeiros. E aí elas vão ter 3 estruturas, né? Que são as rudimentares. Elas vão ter a rizoide, vão ter o cauloide e filoide. O que é isso? Observem o desenho que eu fiz bem aqui. Imagina que essa linha azul corresponde ao substrato, né, ao chão. E essas linhas fininhas que eu fiz aqui embaixo é o que vai fixar a planta nesse substrato. É o que faria a função da raiz, porém, como não forma tecido verdadeiro, isso daqui é o rizoide, tá? O cauloide é o que vai dar sustentação à planta, e filoide são essas bolsinhas aqui, essas folhinhas verdinhas que eu fiz aqui, tá? Ela faz fotossíntese, assim como todas as outras plantas, por isso que ela está classificada no grupo das plantas. E a única coisa é que ela é bem simples, ela é avascular e é um tipo de planta que nós dizemos que são plantas pioneiras. O que são plantas pioneiras? São as primeiras plantas a habitarem um ambiente que não tem vida. Imaginem vocês um tijolo. Vamos colocar um tijolo novinho no jardim, na praça, no quintal. E vamos deixá-lo lá, sofrendo as ações das intempéries. Então, tem sol, tem chuva, tem vento, tem frio, tem calor e assim vai passando. Gradativamente, vocês vão perceber que nesse tijolo começa a surgir ali na sua superfície umas coisinhas verdinhas. Essas coisinhas verdinhas são as nossas amigas briófitas, tá? São as primeiras plantas a habitarem um novo ambiente. Então, elas são chamadas de pioneiras, tá? E é graças a essa capacidade, né, de serem as primeiras a habitar um ambiente, elas também estão relacionadas com a formação de solo. Como assim? Imagina lá o tijolo, bastante tempo, começou a surgir as plantinhas, né? Começaram a surgir as briófitas em cima desse tijolo. As rizoides, que vão ter que fixar essa planta, elas vão começar a crescer e a se infiltrar nos buraquinhos do tijolo. E quando ela faz isso, ela faz
vamos dizer, entre aspas, uma força que começa a deteriorar esse tijolo. Já repararam que depois de muito tempo, você vai lá e pisa em cima desse tijolo, ele vai quebrar, né? Vai quebrar por quê? Não é só pela ação da intempérie, é pela ação também das rizóides desta planta. Então, aquele bloco que era grande, ele vai se transformar em pedaços menores, vai favorecer, então, a deposição ali de grãozinhos de areia, de grãozinhos de terra, de corpinho de bichinhos que morreram e outros componentes, formando, assim, um solo novo, tá? As briófitas, elas são encontradas sempre, via de regra, em um ambiente úmido. Por que num ambiente úmido? Porque elas precisam da água para fazer a reprodução. Sem água, não tem reprodução de briófita e, consequentemente, não temos as pioneiras. Como que elas fazem a reprodução? Prestem atenção que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, tem esse desenho aqui, certo? Ignorem esta parte aqui de cima, que eu tô tampando. Considera só essa parte do talinho aqui para baixo, onde tem rizóide, cauloide e filóide. Essa parte da planta, só essa parte aqui, então, ela é chamada de gametófito. Tá? Então, ela vai liberar gametas masculinos, tá? Então, ela tem aqui uma estrutura que vai produzir os gametas. Os gametas masculinos estarão aqui. Quando chove, quando cai uma gotinha de água, imagina que essa planta é pequenininha, ela vai ter 5 centímetros quando ela tiver toda a estrutura aqui reprodutora. Sem a estrutura reprodutora, ela tem aí uns 3 centímetros, certo? Uma gotinha de água é um dilúvio. Então, essa gotinha de água, ela vai cair aqui em cima da nossa briófita e o gameta masculino vai ser jogado para longe. E aí, esse gameta masculino, ele pode encontrar uma nova briófita, tá? Então, ela não está na fase de reprodução ainda. O gameta caiu aqui e vai formar essa haste aqui que eu falei para vocês ignorarem, tá? Então, vai formar a haste. Na ponta da haste tem uma estrutura que a gente chama de cápsula, tá? Então, isso daqui é uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem uma porção de estruturas menores chamadas de esporos. Quando essa cápsula fica madura, que os esporos estão prontos, ela vai abrir, ela vai eclodir e vai liberar esses esporos no ambiente. Feito isso, o que vai acontecer? O esporo cai no solo, cai no substrato e cresce uma nova briófita aqui. Tá? Essa parte aqui, ó, que eu desenhei de roxinho aqui, ó, que é essa haste e a cápsula, nós chamamos de esporófito. Por que esporófito? Porque tem os esporos, tá? Então, recapitulando, prestem atenção. Nós temos as briófitas, tá? Necessitam de água para poder fazer a reprodução, então elas sempre vão viver num ambiente úmido. Então, nós temos as briófitas bonitinhas, só a fase de gametófito, que é essa parte aqui, ó, tá? Do rizóide, filóide, cauloide. Tem os gametas, cai um pinguinho de água, o gameta masculino é jogado para longe, vai fecundar uma nova briófita, tá? Então, tem outra briófita aqui, tá? Ela já existe. Fecundou a briófita, o que acontece? Desenvolve uma haste, na ponta da haste tem uma cápsula, e essa cápsula vai estar cheia de esporos. Os esporos ficam lá, desenvolvendo, amadurecendo, bonitinho. Quando estão todos prontos, maduros, a cápsula
explode, abre e libera esses esporos no ambiente. Os esporos caem no ambiente e forma uma nova briófita, tá? Então, ela tem duas partes, o corpinho dela, que é o gametófito e o esporófito. Nós dizemos que a fase duradoura, presta atenção porque isso costuma cair em questões de prova, tá? Então, a fase duradoura é o gametófito. Tá bom? Além disso, qual é a finalidade dessas plantas, além de serem pioneiras, né? Além de propiciarem a formação de um novo ambiente, um novo ecossistema? Elas podem ser utilizadas como um biocombustível, tá? Existe uma espécie do gênero, esse eu tenho que colar que eu não lembro o nome dele direitinho, tá? É o Sphagnum, ou Sphagnum, S-P-H-A-G-N-U-M, esse é o gênero, tá? Ele vai formar uma coisa chamada turfa. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome nos filmes do Senhor dos Anéis, nos filmes do Harry Potter, tá? Ela é muito comum em lugares de clima frio. Quando chega o verão, que a neve derrete, tá? Aí desenvolve a bonitinha da turfa aqui. Então, ela pode ser utilizada como um biocombustível. Pode ser utilizada também como forração de estábulo, de celeiro, para esses animais, né, que vivem nesses lugares mais frios. Além de tudo isso, como ela é uma planta, ela vai ser a base da cadeia alimentar. Tá? Então, é isso. Vocês precisam saber essas informações a respeito das briófitas. Lembrando que esse pedacinho aqui, ó, da reprodução, ele não tá explicadinho direitinho no livro, na apostila de vocês. Mas é uma informação importante e cabe, né? Então, nós ampliarmos um pouquinho mais e inserirmos este conteúdo aí para vocês, tá bom? Plantas avasculares significa que não possuem vasos condutores, consequentemente são pequenas, não formam tecidos verdadeiros, são consideradas plantas pioneiras, vivem apenas em ambiente úmido, geralmente sombreado também, tá? Necessitam sempre de água para fazer a reprodução, uma vez que o gameta masculino só consegue fecundar o gameta feminino quando a água faz este movimento. O vento não consegue fazer, tá? Então é isso.